Olá, boa tarde, bem-vindos ao programa Um Sentido para a Sua Vida. Hoje nós trouxemos uma palestra muito importante que foi feita no Congresso Espírita 2017 aqui na Fiesp. Foi Jeter Giacomini e ele falou sobre um assunto importante. O tema central era a fé, principalmente a fé raciocinada. E ele falou sobre o palco das grandes tragédias. Vamos ver o que Giacomini nos falou. O Espírito aqui se manifesta e aqui ele escolhe, aqui ele decide. Mas estamos nessa jornada, esse impulso, ele vai nos levando pelos vários reinos, mineral, vegetal, animal e finalmente estamos no reino hominal. Mas na hora que nós entramos no reino nominal, efetivamente nós entramos no palco da vida. E aí então, ele se transforma num palco, pelo menos por enquanto, no estágio em que estamos, no palco das grandes tragédias, como é proposto pelo tema. Eu sempre gosto e tenho, aliás foi do congresso passado, foi um trabalho que apresentamos aqui, a relação da arte, mediunidade e tudo que está acontecendo. Interessante que Fernanda Montenegro, essa grande artista, sensibilidade fabulosa, né? Ela está nas páginas amarelas da Veja dessa semana, ela vai dizer, vivemos uma tragédia. Porém, diz ela, ainda estamos no terceiro ato. Meu Deus! Lembrando também que tragédia é um estilo de peça teatral. E esse tipo de peça teatral tem uma característica que a ação termina por acontecimentos fatais. Mais uma vez, a inspiração da escolha do tema. Realmente, nós estamos vivendo um momento fatal. Para suavizar, eu sempre brinco que a gente está fazendo um Enem cósmico. A gente está se qualificando, está se preparando e qualificando para estar no mundo de regeneração. Ou não, passaremos nessa... Por isso que o momento realmente especial, né? Mas vamos prosseguir. Ao trazer o grão de mostarda como metáfora desse potencial divino, né, que o Mestre Jesus recorre, e ele recorre, e nós vimos aqui, né, gostei demais dessa proposta da Federação do potinho de semente de mostarda. Vocês viram o tamanho dela? É uma das menores sementes do mundo. Mas, como bem lembrou, né, a gente já tinha feito isso aqui no texto que mandamos para compor o livro, ela atinge de 2 a 4 metros de altura, como lembrou o Divaldo na palestra inicial. E mais, né, com certeza, eles na época se utilizavam dos benefícios dela, mas hoje, graças ao conhecimento, nós conhecemos a potência nutritiva, a potência imunizante e protetora de nossa saúde. Então, a fé, simbolizada aí na potência do grão de mostarda, é potência divina, responsável por transformar-nos, como já diz os Salmos, deuses, vós sois deuses, mas como mais apropriadamente devemos colocar dentro da doutrina espírita, co-criadores. Somos colaboradores na criação. É claro que estamos nos qualificando cada vez mais para isso. Por mais inconsciência, como Kardec, os espíritos vão responder a Kardec, a necessidade da reencarnação, entre outras coisas, o processo reencarnatório, além de liberar, fazer emergir o Filho de Deus com o potencial de um Jesus Cristo, ele também, o processo em si, ao assumirmos as vestiduras que o princípio inteligente
mesmo desde lá do reino mineral até o reino nominal, nós estamos colaborando o quê? Na organização ou na ordenação daquilo que a ciência ainda imagina que seja o caos. E hoje já existe uma ideia de que, na teoria do caos, que o caos é uma harmonia que a gente ainda não está percebendo, né? Ou então é uma movimentação dentro desta harmonia do universo. Então nós estamos aí, a partir dessas colocações, dessa percepção, e nesse desenvolvimento desse potencial, nós estamos então, e com certeza todos nós que aqui estamos nos qualificando para algo muito importante para todos nós enquanto espíritos. Nós estamos convocados já há muito tempo, e eu diria que todos nós que aqui estamos temos que ter toda a consciência disso, para que a gente possa efetivamente ter a oração e principalmente a vigilância que Jesus recomenda com o seu viver, porque nós estamos sendo convocados para instaurar o reino de Deus aqui na Terra. E evidentemente tudo isso, essa possibilidade depende de algo fundamental e que expressa de uma certa maneira o grau de consciência que a gente tem em relação à fé, que é a vontade humana. Existe, a felicidade já está assegurada para todos nós, já está assegurada, mas o uso do livre-arbítrio é que vai estabelecer o tempo de cada um de nós para assumir essa própria felicidade. Então a vontade humana é fundamental, é o critério de mérito, inclusive, porque o processo é de mérito, como lembrou bem o André Trigueiro que ontem, e não poderia ser diferente. O mérito só pode vir a partir daquilo que nós, enquanto consciência esclarecida e assumida, exercemos a vontade. E eu recomendo aqui um pequeno grande livro, né? Pensamento e Vida, de Emmanuel, através de Chico Xavier. Então, a partir dessa vontade, nós vamos então nos inserindo em vários contextos, né? Dos menores até os maiores, do mais fundamental a todo um processo que nós estamos exercitando. É que realmente a família humana, na família consanguínea, a gente começa ali um exercício, e aí então nós vamos pertencer a vários núcleos, e a gente vai estabelecendo, nos envolvemos em vários enredos, e tudo isso se traduz numa coisa que se chama processo civilizatório, a civilização. Então nós estamos sofrendo toda uma influência de um contexto e estamos influenciando também esse contexto. E olha que a nova física, a neurolinguística, já a psicologia, fugiu agora, a psicologia transpessoal vai mostrar que se você muda tudo. Não é mais igual. Então veja que nós vivemos de nos influenciar. E isso é um detalhe importantíssimo nesse momento que a gente está vivendo. Crucial, eu diria, dentro da visão que tenho buscado compreender, né, nos estudos que fazemos da doutrina espírita. A gente fala daqui a pouco sobre isso. É importante perceber esse processo da influenciação. Vivemos de nos influenciar. Como é que nós procedemos? Como é que nós exercemos a nossa vontade, a nossa decisão, o nosso livre-arbítrio?
nós vamos balizando informações, conhecimentos. Então veja, informação, o dom mais precioso, o bem mais precioso, porque nos permite decidir melhor. Quanto melhor informados, decidimos melhor. Então, nesse palco da Terra, nós estamos num grande drama humano. Mas, como já disse Emmanuel, nós estamos a caminho da luz. E esse caminho, ninguém caminha sozinho. Como disse, nesse processo de influenciação, aliás, a lei divina mostra isso. O destino é algo que nós construímos. A gente pode ser até que tenha alguém que esteja entrando no Espiritismo e não compreenda bem isso, mas a gente só colhe o que planta, vive o que tem plantado. Não existe injustiça nenhuma. E se não estamos num resgate, na renovação, na reformulação de um passado, nós estamos enfrentando situações, provas que nos qualificam para um avanço ainda maior. Então, o papel que eu protagonizo, ele não acontecerá se não for graças a vocês. E cada um de vocês não protagonizará os seus papéis se não forem todos os outros colaborando. Então, vivemos de nos influenciar. Então, essa roda dos renascimentos, nós estamos do átomo ao arcanjo, como se coloca, nós estamos nesse processo evolutivo. E é evidente, algumas dessas vivências se caracterizam, sim, por provas muito duras e difíceis. Muito difíceis. Desde situações de conflito, doenças. Mas o que está acontecendo aí? Na verdade, o jogo ou o processo de causa e efeito em que todas as leis, nós vivemos sob o regime de leis, Como é que Deus faz a gestão da sua criação? Através das leis. Então, esse processo de ação e reação, onde está havendo a dor e o sofrimento, nada mais está acontecendo do que um processo de, muitas vezes, triturar mesmo. Triturar. Às vezes só está dando um retoque final, no nosso orgulho, no nosso egoísmo. Então, ninguém está sofrendo injustamente. Só que, é claro, esse processo acontece, como a gente diz, num espaço chamado Cronos, que é o nosso tempo, o tempo que Deus nos dá. O tempo que Deus nos dá. Mas, esse tempo que Deus nos dá, ocorre dentro de Kairos, que é o tempo divino. E esse nós já sabemos, os salmos já sinalizaram. Há um tempo de semear e há um tempo de colher. E aí então, no grande drama humano, no grande espetáculo da vida, nós chegamos num momento culminante desta vivência, que tem toda a característica da tragédia. Tragédia, e com o sentido de uma fatalidade, para aqueles que não têm consciência desse momento, ou que estão recusando a oportunidade. Mas é também um grande momento da redenção humana. E vocês estão ouvindo aqui, desde a abertura com Divaldo, todos repetem muito isso hoje, Esse é um trabalho que temos procurado fazer e compreender a doutrina espírita a partir desse viés da transição. A gente fala que chegou o momento da transição, eu diria que a transição chegou com o Espiritismo.
né? Como diz lá no Evangelho, depois de 1800 anos, quer dizer, esperaram 1800 anos para a gente assumir o Evangelho. Chegou o tempo da colheita, da separação do joio e do trigo. Qual é o gabarito, né, que vai fazer essa aferição efetivamente da nossa, do nosso viver, da nossa dedicação, da nossa conscientização? Por isso que o Espiritismo chega como o Espírito de verdade. É consolador, sim, é consolador, mas é verdade. Então nós estamos no momento da verdade, a grande verdade de nossas vidas. Então nós chegamos nesse processo que a gente tem qualificado. Aliás, a grande transição, uma belíssima, uma das mais longas mensagens fora dos livros da Joana de Ângeles, a grande transição, ela começa dizendo assim: vivemos tempos anunciados e confirmados pelo Espiritismo. Então, o que é esse processo que já se iniciou e dentro do estudo continuado que fazemos da doutrina, nós começamos a perceber, é algo que, quando a gente estuda bastante, a gente vai percebendo que as coisas estão sempre ditas, estão sempre lá. É que a gente ainda não amadureceu, né, a consciência, e na medida em que ela amadurece, como uma lupa, como um zoom, né, você fala: nossa, estava escrito aqui. Como a história que o Divaldo contou sobre a nova física, né? Ele foi reclamar com o mentor lá, essa história de física quântica, eu não achei nada disso no Livro dos Espíritos, e ele vai apontar lá, que é claro que está dito de uma maneira até poética, mas cientificamente verdadeira, do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia no universo. Isso é a física quântica. Então, é bem isso, as coisas se ampliam, e eu percebo hoje que o processo da transição começou com a doutrina espírita. E se vocês lerem com esse foco, vocês perceberão as passagens que inclusive confirmam isso. Então, e como diz Kardec na Gênese, e o capítulo que explica o momento que a gente está vivendo é justamente, a gente vai tentar lembrar isso aqui: os tempos chegaram. É o último capítulo da Gênese, um capítulo breve, mas de intenso e denso conteúdo. Ele só tem 2 subitens: sinais dos tempos e a nova geração. Então, nós estamos justamente nesse momento nos qualificando para esse novo mundo, e o que vai acontecer é uma elevação dos sentimentos, né? E lembram do Trigueiro sobre o amor? O que é o amor? É o requinte dos sentimentos. Então, se a fé é a marca do Criador em nós, mais do que nunca a gente vai perceber, né, o grande gesto de amor. Então, fé é também dar o testemunho do seu amor, do amor que você tem conseguido, que nós temos conseguido de alguma maneira desenvolver. E como os amigos espirituais, todos eles, principalmente Bezerra de Menezes, vem dito, né? Você ainda não consegue amar, mas consegue perdoar. Ah, não consegue perdoar ainda também? Não, mas você consegue desculpar? E se você não consegue nada, você precisa entender que Deus, a misericórdia divina, está lhe dando isso. Porque quem chega à doutrina espírita, né, como disse, é para corajosos, não tem os detalhes, a ficha corrida, mas sabe que é um espírito
que tem um passivo considerável. E a misericórdia divina está nos propiciando a oportunidade desta grande transformação. Os tempos, como disse, se a fé, ela que nos trouxe até aqui hoje, é a fé que também deverá nos salvar. Nós estamos vivendo, esse é que é importante entender o período que nós estamos vivendo aqui agora. O Kardec vai dizer nesse capítulo, os tempos chegaram, em Sinais dos Tempos, ele diz assim: os tempos marcados por Deus chegaram. Dizem-nos de todas as partes em que grandes eventos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. Ele vai dizer, e nós podemos constatar isso, ele disse isso em quando, hein? Esse livro, com certeza, o ano que vem merecerá aqui da FESP uma atenção toda especial, né? Porque ele completará os seus 150 anos. Mas vejam bem, há 150 anos atrás, por isso que eu digo que aliás, a descoberta deste capítulo, para mim, foi através do grande Raul Teixeira. Numa dessas comemorações do livro A Gênese, ele falou assim: vou falar de um Kardec profético. Eu falei: Kardec profético? Eu nunca vi Kardec como profeta, né? Pedagogo, codificador, né? Magnetizador, toda a ciência do magnetismo, mas profeta, o que ele profetizou? E ele então se debruça sobre esse capítulo e faz uma palestra magistral, e eu falo: é verdade. Ele disse, olha só, em 1800 e, deixa eu lembrar aqui a data, 1868, do 18, a humanidade realizou até hoje, ele disse isso atrás, hein? A humanidade realizou até hoje incontestáveis avanços. Parece que ele está... A impressão que dá é que Kardec foi assim, transportado para o futuro, olhou, voltou, como João para escrever o Apocalipse, né? E ele vai dizer: os homens, por sua inteligência, chegaram a resultados que jamais atingiram, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. É o de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Eu só estou pensando aqui algumas colocações. E ele diz: tal é o período, por isso que eu digo que para mim eu comecei a ler diferentemente a codificação, né? A gente está falando que a transição chegou, não. Eu digo que o Espiritismo é que anunciou, como que ele diz, estão abertas, né, as portas da transição. O Espiritismo chega para abrir o processo da transição. E se a gente lembrar bem, a profecia de Jesus, né, o motivo dele anunciar o Consolador, ele sabia que nós iríamos esquecer da mensagem, primeiro. Então vou relembrar-lhes. O Consolador vem como processo de relembrar a mensagem original do Cristo e trazer-nos chaves de compreensão. Ele vai dizer isso, que ainda nós não tínhamos naquele período a condição de compreender. Algo que ficou muito claro quando os discípulos conversam com ele sobre por que falas ao povo através de parábolas. Então tem toda uma explicação que vocês com certeza conhecem. Então ele diz: tal é o período que vamos entrar a partir de agora e que marcará uma das fases principais da humanidade. E ele diz o seguinte, né? Ele quer dar assim o grau da amplitude disso, né? Que não é uma coisa para cristãos, é para a humanidade. Ele vai dizer: nesses tempos chegados, não se trata de uma mudança parcial,
de uma renovação limitada a uma região, a um povo, a uma raça. É um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. E nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo hoje, né? A matriz de todas as crises, né? A matriz de tudo que a gente está vendo aí é a crise moral. Resolvamos as questões ético-morais e tudo se encaixa, né? E para a gente, ele parece que quer fazer assim, deixar bem marcado o que representa isso. O que é essa mudança? Ele vai dizer o seguinte: o velho mundo, esse que, né, estamos vivendo, o velho mundo estará morto e viverá na história como hoje os tempos da Idade Média, com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Kardec disse isso sobre a nossa época em 1868, né? Mas ele anuncia que esse processo tem um preço. Ele vai dizer o seguinte: mas uma mudança tão radical como a que se elabora não pode se realizar sem comoção. Há a luta inevitável entre as ideias. Alguma dúvida sobre isso? Eu não sei quantos de vocês acompanham, né, o dia a dia, não só da sua casa, porque ali bate. Tudo que está acontecendo fora bate na nossa casa. Mas se você olhar para o mundo, não tem canto deste planeta hoje que não está vivendo esse processo, né? Essa comoção. E ele caracteriza isso de uma maneira bem contundente, porque ele se refere também nesse capítulo a algo que também estamos observando, vivendo, e quantos de nós, parentes que inclusive estão no exterior, estamos sofrendo, porque aqui a estabilidade geológica, né, estabilidade da casa, parece que o Brasil foi realmente uma casa colocada na rocha, né? Porque vários cantos do mundo parece que está na areia, tem muita coisa mexendo, se abalando. Ele fala também desse processo, porque tudo está sobre a lei do progresso. Então a casa, o palco, o planeta, o palco do desenvolvimento do drama humano, das nossas vidas, ele também sofre toda uma transformação. Os cenários mudam, né? E ele fala também que esse processo está dentro da lei de evolução, da lei de progresso, mas ele diz que muito mais do que essa movimentação que se dá e ela se alia a uma outra, ele vai dizer: hoje não são mais as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. Gente, alguma dúvida sobre isso? Olha o que nós estamos vivendo na nossa nação, no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Quando a gente olha esse cenário, eu não duvido, eu não duvido dessa colocação, desse anúncio, né, de Humberto de Campos, através de Chico Xavier, né? E para mim é interessante às vezes a gente observar o olhar externo. O André lembrou aqui ontem o Domênico de Masi, né, que é um sociólogo, né, e ele é muito conhecido por uma tese do ócio criativo, uma coisa que os baianos falam com toda tranquilidade sobre isso, né? Mas ele escreveu um livro chamado O Futuro Chegou. E nós temos essa história, né? Brasil, país do futuro. E quando é que chega? Ele está dizendo que já chegou. E ele analisa, parece-me que perto de 40 modelos, né,
de gestão social, civilizatório, e ele nos coloca, é uma pessoa de fora, hein, gente? E ele nos coloca como à frente. E se nós estamos numa casa planetária, o processo é de nós nos constituirmos numa família planetária, uma família universal, né? Isso estou dizendo eu. A observação dele tem toda a procedência. Como é que isso principia? Na vida de relação. Aliás, a pedra de toque de todo o processo da arquitetura das leis divinas, né? Eu digo que essa é a pedra de toque do nosso processo evolutivo, da interação das leis divinas, que é a vida de relação. Como dizem os amigos espirituais, não há progresso possível a não ser na vida de relação. Então, para que nós atinjamos essa família, nós precisamos nos relacionarmos. E ele fala assim, ele estava concedendo, eu ouvi uma entrevista que ele estava dando ao jornalista Roberto Dávila. Ele, a partir a gente está vivendo aí campeonatos do mundo, ele falou assim, era impensável até pouco tempo atrás, o negro numa seleção da França, da Alemanha, né? Então ele falou assim, o mundo está se miscigenando. E ele fala assim, e vocês estão na frente. Eu na hora eu pensei assim, mais uma vez a tese do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. O branco, o colonizador, né, o europeu através do português, né, a raça, mãe de todas as raças, a raça negra, vindo da África, né, e aquela, né, nativa que começou aqui, numa região, como dizem os amigos espirituais, sem nenhum karma coletivo, o índio, responsável inclusive por aquilo que Darcy Ribeiro, né, vai dizer que é a matriz da nossa gentilidade, do aspecto gentil, que o Domênico de Masi confirma, o índio. Eu falei, é isso mesmo, mas ele fala o seguinte, ele fala assim, olha só, né? Ele tem um olhar de fora, a gente às vezes aqui dentro não vê. Ele fala assim, vocês têm 40 etnias reunidas aqui. Então, esse caldeirão social aqui está sendo gestado um grande laboratório para o mundo, né? Do que essa convivência entre todos. E aqui, até os aspectos religiosos radicais se atenuam. Veja uma entrevista recente de um jovem que nasceu aqui, mas ele tem toda uma origem no Oriente, e ele se torna um sheik do Islã. E veja a entrevista que ele deu na revista Veja, tem um tempo. Ele mostrando, eu fiquei muito contente, muito alegre, por ver que aqueles aspectos radicais, né, que animam esses grupos lá fora, aqui se atenuam. Aqui o processo é outro. O Dávila faz uma provocação ao Domênico de Masi. Mas acho que não é bem tanto assim como você está falando. E aí ele começou a lembrar toda a polarização política que nós vivemos, todo um processo de rebelião social ou questionamento social que vai desaguar num grupo, por exemplo, os black blocs, etc. e tal. Domênico de Masi fala, isso aí são culturas importadas, isso não é do Brasil, e é verdade. E, portanto, a gente precisa estar muito atento a qualquer proposta político-social que queira nos dividir, criar uma animosidade entre a gente, desde raça ou enquanto as diferenças sociais, elas existem.
O mundo vive hoje um grande impacto também, isso está sendo muito questionado. O Fórum do Pensamento, que se realiza aqui no Brasil, que traz muitos intelectuais de fora, que deve ter seu início e dura o resto do ano, no mês que vem. Uma das questões que estão lá é as questões da desigualdade. Realmente o mundo não suporta mais essa desigualdade, em que meia dúzia, 8, 10, reúne uma fortuna responsável por milhões, né? Então, nós temos que rever tudo isso daí. Então, só que nesse processo todo, a gente precisa entender o seguinte. Esse é um dado complicado, às vezes, de falar. Porque quando você estuda, e estuda muito, você começa a perceber mais. E começa a perceber a sutileza. Nós espíritas, né? Nos conscientizamos desse processo maravilhoso que é através do qual a misericórdia divina, Deus nunca se afastou de nós, né? Que é a faculdade mediúnica, a possibilidade, né? Já que nós nos reconhecemos, vivemos e aprendemos dentro desse corpo. A gente não é esse corpo, estamos dentro dele, mas ele é um tremendo computador biológico, e os seus sensores, né, visão, tato, audição e etc e tal, é através deles que nós nos inserimos nessa dimensão. Só que hoje nós descobrimos, né, e estudamos algo que o próprio processo das vivências e da observação mais descontraída de alguém já tinha identificado como o sexto sentido, né? Então nós sabemos que os sentidos, na verdade, eles, como uma escala musical, eles vão para uma oitava, quer dizer, eles têm um plus, e com esse plus a gente passa para outra dimensão. E a gente começa a aprender muito mais sobre isso. Só que muitas vezes nós espíritas restringimos isso ao processo do trabalho mediúnico. Só acontece na sala. Não acontece só na sala. E essa questão, antes de ser um trabalho mediúnico, né, a base é a influenciação, é um processo de influenciação. Então, a gente está vivendo também um momento muito complicado, e às vezes eu tenho preocupação, uma certa preocupação de abordar isso, porque pode parecer, quando você conhece muito, você pode parecer um fanático, né? Alguém pode te olhar assim, mas pô, você só... Não, mas você está vendo, você está percebendo. E eu, há algum tempo atrás, eu falava assim, não, esses processos obsessivos coletivos, lembrando, né, Kardec estuda isso lá, está lá na Revista Espírita, ele cita a cidade de Morzine, né, que foi toda a cidade envolvida por um processo obsessivo em massa. Eu falei, isso já era. Que nada. Conversando com o Divaldo, ele vai dizer, Jeter, nós estamos vivendo uma epidemia de obsessões, né? Um outro estudo que faço é acompanhar as mensagens de Bezerra de Menezes. Eu venho acompanhando e reunindo-as, né? Porque elas são um material precioso de informação. E o Bezerra parece que escolhe certos momentos emblemáticos, né? Comemorativos, 150 anos do Espiritismo, por exemplo, né? E tantos outros, em que ele dá recados pontuais, e mais como um grande clarim, ele está anunciando, a coisa está vindo, a gente diria no coloquial. Então, para não ser, assim, não é coisa do Jeter, né? Eu já há algum tempo, eu parei de dizer das minhas conclusões, eu trago a palavra dos amigos, porque, como quem diz, eu só estou
como jornalista, como divulgador, eu estou repercutindo, né? E dizendo, isso é fundamental, isso é importante para mim. É para você? Decida. E ele diz o seguinte, isso foi em 2010. A sociedade terrena vive, na atualidade, um grave momento mediúnico, no qual, de forma inconsciente, dá-se o intercâmbio entre as duas esferas da vida. Entidades assinaladas pelo ódio, pelo ressentimento e tomadas de amargura, cobram daqueles algozes de ontem o pesado ônus da aflição que lhes tenham proporcionado. Outro momento dessa mensagem. As obsessões campeiam de forma pandêmica. Você sabe o que é pandemia? É o espalhamento de uma epidemia, confundindo-se com os transtornos psicológicos que trazem os processos afligentes e degenerativos. Bom, o Bezerra só está atualizando para nós também algo que Kardec, em 1868, também colocou para nós. Porque às vezes eu falo, né? E falo, gente, você está pirando, você está viajando na maionese, como a gente diz, né? Falei, não, você já leu a Gênesis? Porque eu sempre estou atrás da informação. Não é Jesus que disse, conheça a verdade e a verdade vos libertará? É isso, e a gente vai falar um pouco sobre isso, né? O que está acontecendo. É um negócio muito sério, dentro dos vários processos que a gente está dizendo. Ele vai dizer assim em Kardec, em 1868, uma coisa que vos parecerá estranha, mas que nem por isso é menos uma rigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos que vos rodeia sofre o contragolpe de todas as comoções que agitam o mundo dos encarnados. Digo mesmo que ele aí toma parte ativa. Isso não tem nada de surpreendente para quem sabe que os espíritos e a humanidade formam um todo, que eles saem dela e devem nela reentrar. É, portanto, natural que se interessem pelos movimentos que se operam entre os homens. Quem lê o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Sabe que quando Dom Pedro, aqui no Ipiranga, né, dá o grito de independência ou morte, a mão dele não estava lá sozinha, não era só dele. Então essas coisas existem. Então estejais, portanto, certos que quando uma revolução social, se realiza na Terra, ela agita igualmente o mundo invisível. Todas as paixões boas e más estão superexcitadas. Como entre vós, uma indizível efervescência reina entre os espíritos, que ainda fazem parte do vosso mundo e que aguardam o momento de nele reentrarem. Bom, então vejam que a nossa fé, a fé de todo mundo está sendo abalada. A gente lembra, inclusive, né? O Bezerra diz, esses são dias de turbulência, mas ele disse, tende, porém, bom ânimo, filhas e filhos do coração. É um momento de siso, juízo, decisões para a paz no período do porvir, no período do futuro. Então nós estamos decidindo o nosso futuro nesse momento, né? Mas eu lembro que esse momento está muito bem caracterizado no Sermão do Monte, que é a peça fundamental do cristianismo. Disse Divaldo aqui, lembrando Gandhi, que disse que se todos os livros
sagrado, se perdesse e ficasse o Sermão do Monte, nós teríamos a bússola, né? O norte, como sair disso tudo. No Sermão do Monte, ele diz o seguinte, né? Em determinado momento, vocês vão lembrar: fomes, terremotos, guerras e rumores de guerras são apenas o princípio das dores. E diz mais: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Há dito isso de uma outra maneira, em outras traduções, que nós perderíamos a fé. Claro que isso não é possível, né? Mas, como nós somos filhos da inteligência suprema, princípios inteligentes somos, e para efetivamente sermos co-criadores, precisamos entender. Inclusive, essa é uma das razões porque o Consolador, o Espírito de verdade, vem. A fé, esse sentimento que é natural, e como nós nos desenvolvemos, a consequência primeira da fé é a primeira das leis morais da vida, lei de adoração. Então, o processo da fé nos leva a essa adoração, e a nossa inteligência, o entendimento das coisas, nos leva a estruturar organismos, organizações, que vão de alguma maneira reunindo, nos aproximando. A partir dessa adoração a gente começa a estruturar o quê? O conhecimento. Por isso que o conhecimento religioso é o primeiro que se estrutura. Mas ele, no seu início, tem uma interpretação tentando traduzir esse sentimento da fé, consequência natural e que estrutura a lei de adoração. Ele vai nessa explicação ainda um tanto ingênua, porque o princípio inteligente, a inteligência ainda não está desenvolvida. Ele vai para um pensamento mágico, né? Eu diria milagreiro. Então, só que chega uma hora, nossa inteligência amadurece, por força até dos muitos renascimentos. Chega uma hora, a gente vai falar: bom, isso aqui não dá mais para mim entender dessa maneira. Então, por isso, e olha que o Espiritismo surge no rastro ou na onda do maior movimento da intelectualidade humana, que é o Iluminismo. Eu lembro, de uma palestra brilhante da doutora Marlene Nobre, em que ela, dentro dessa visão sistêmica que me atrai, assim, a hora que ela falou e contextualizou isso, aquilo foi uma luz para mim, né? Então, lá onde a inteligência humana estava dando o seu grande salto, e um dos movimentos de arte, inclusive, da época, é o seguinte: nós vamos matar Deus. Deus é uma hipótese desnecessária. Ali, quando o equilíbrio psíquico coletivo da humanidade poderia ser afetado por uma conclusão de uma inteligência que desconhecem, ela tem essa potência que eles arrogantemente apregoam, é que eles não percebem que eles são filhos da inteligência suprema. Eu até compreendo o cientista, o pensador brilhante, ateu, é que ele tem um potencial divino que ele ainda não reconhece dentro dele. E então, a doutora Marlene vai mostrar, pelo menos mostrou para mim, que ali, naquele momento em que possivelmente toda uma evolução psíquica, emocional, do sentimento, da marca do Criador em nós, a fé, poderia ser abalada, surge o Espiritismo, que, utilizando-se
das ferramentas, da inteligência, da observação, da dedução, do pensamento científico, resgata a ideia de Deus. Só que agora, além de Pai de amor, justiça e bondade que nos trouxe Jesus, é também a inteligência suprema, causa primeira e primária de todas as coisas. Então, nós estamos vivendo tempos em que, vejam quanto as questões de Deus são avaliadas no dia de hoje. Deixa eu me ater aqui ao tempo, gente, senão eu vou... Então, a nossa fé está sendo testada. Entre algumas, eu trouxe só 2 exemplos ilustrativos para a gente entender tudo isso que Kardec e Bezerra nos lembrou, essa interação, o que está acontecendo. Na grande mensagem que a Joana de Ângeles produz, ela fala também de algo que já está até anunciado nos livros, na Bíblia, nos Evangelhos, desta necessidade de essa última aferição de todos. Ninguém deixará de ter a oportunidade. Por isso, como ele diz aqui, entidades assinaladas pelo ódio, pelo ressentimento. Quem leu também a Grande Transição, do Divaldo, quem leu a Nova Jerusalém, do Demarque, o irmão Vigílio, o Divaldo, o Manuel Filomeno de Miranda, vai ver que esse processo da mudança está se dando principalmente de dentro para fora. E lembrando que nós temos, na verdade, é um livro que eu recomendo, ele está sendo editado com atualizações, as 7 esferas da Terra. Nós estamos numa delas. Nós estamos na fronteira ali do umbral, tá? Vocês sabem disso. Então, na verdade, esse processo de saúde, vocês imaginem, uma maçã linda e com um foco de podridão lá dentro? Não dá. Não é uma maçã saudável, Então, a Terra também, ela está sendo revitalizada a partir do seu foco interior. Então, e olha que eu tenho, nas minhas pesquisas, tenho visto que esse ponto de observação privilegiado que a doutrina espírita nos dá, ela também tem formas diferentes, mas estão vendo também, Outros ramos espirituais têm falado disso, de que as dimensões estão sendo, essas 7 esferas, elas estão sendo aproximadas, porque na medida em que se revitaliza, espíritos estão sendo transportados, estão sendo retirados, porque eles não podem mais fazer parte, não estão qualificados para continuar aqui. Tudo está sobre uma lei de progresso e evolução, isso está acontecendo, e aqueles que não atingirem o estágio estarão sendo, pela misericórdia divina, transportados. E tem vários livros que mostram, inclusive, que é o seguinte, o ponto vamos dizer assim, da separação e de esperar o próximo trem cósmico aí para levá-los para outro planeta é a Lua. Não é o momento aqui agora, mas é muito interessante isso. Está sendo referenciado em várias obras mediúnicas. Então, o que está acontecendo é que nós estamos num processo que, principalmente nós espíritas, precisamos estar conscientes
daquilo que Emmanuel nos coloca, que a maior caridade que podemos fazer em relação à doutrina espírita é a sua divulgação. Nós precisamos entender este conceito de Emmanuel em 2 momentos. O primeiro, indiscutível, ele está falando conosco, com cada um de nós. No segundo momento, é claro, nós precisamos pensar nesse conceito associado àquela recomendação evangélica de colocarmos a luz do candeeiro bem alto. Então, quando a FESP faz os seus programas de televisão, os seus programas de rádio, edita os livros, ela está, como recomenda, colocando a luz do candeeiro bem alto. Essa é uma metáfora. O que quer dizer isso? Colocar a doutrina espírita, o espiritismo na mídia. Mas o fundamental, o importante é a primeira conceituação. Você vai se perguntar, como eu divulgo? Eu não gosto de falar em público, né? A gente logo pensa assim, uma atividade de palestrante na casa, não quero, eu quero ficar ali na recepção, dar um bom dia para todos, receber com alegria. Isso é importante, viu? Isso é fundamental. Eu quero fazer só isso. Realmente, aí você já está fazendo, mas você está na casa espírita. Esteja pronto e preparado para as oportunidades que serão trazidas a você a partir do seu próprio mentor. Olha, eu já estive em alguns contextos e as pessoas não me conhecem como espírita ou palestrante. E um dos casos é essa questão, por exemplo, do suicídio. Gente, vocês serão chamados. Divulgar o espiritismo é isso, é assumir o evangelho, se transformar. Aliás, qual o processo mais antigo, talvez, de comunicação? É claro, depois do sinal de fumaça, de tambor, mas é a carta, né? E olha a recomendação, né, de Jesus, para que a gente se torne cartas vivas do evangelho. Seja o nosso viver sim, sim, não, não. Então a divulgação que nós fazemos da doutrina espírita é isso, vivenciarmos a doutrina. Nessa hora, você será um ponto luminoso na multidão. Situações e pessoas serão trazidas a você. Não descuide dessa belíssima oportunidade de ser carta viva do evangelho, e trazer o Consolador, o Espírito de verdade, porque as pessoas estão, e olha o Domênico de Masi, livro mais recente que ele esteve aqui no Brasil, ele veio lançar Alfabeto da Sociedade Desorientada. Ele diz, a desorientação é o maior mal do nosso tempo. Então as pessoas estão ficando desorientadas, e nós podemos efetivamente então nos transformarmos nesse ponto do Evangelho, essa carta viva do Evangelho. Então, gente, eu estou já estourando o meu tempo. Lembre-se que esse, como diz Bezerra, mais uma vez, o mentor da casa, eu lembrei isso na abertura dos trabalhos, sexta-feira, foi numa mensagem através do Divaldo, mensagem até relativamente recente. Ele diz, estamos vivendo tempos tão ricos quanto aqueles que viveram os primeiros cristãos. Por quê? Porque é um momento de decisão, é um momento decisivo, E, como o próprio Bezerra vai dizer, tem de bom ânimo, filhos e filhas do coração. É um momento importante para todos nós. Então, e lembrando Paulo também, que o bom cristão anseia até pelo bom combate. Aquele que está consciente, sabe que precisa enfrentar-se. E enfrentar-se é qualificar-se. Não é enfrentar os outros, o bom combate é consigo mesmo. Então, gente, e lembrando, que Jesus disse o seguinte, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei
diante de meu Pai que está nos céus. Então, sigamos Paulo, né? E realizemos Jesus, ou seja, que venha o bom combate e façamos brilhar a nossa luz, como recomenda Jesus. Obrigado. Viram que linda palestra? Sempre muito atual Jesus, e como Jeter consegue colocar realmente todas as palavras do nosso querido Jesus na atualidade. Assim, nós agradecemos muito a sua audiência e esperamos encontrá-lo aqui na próxima semana, se Deus quiser.